Olá pessoal, quarto episódio da nossa série sobre pregação. Estou maravilhado, feliz demais porque esse assunto é um assunto que sempre me interessou muito. Eu gosto muito de falar sobre isso e gosto de aprender sobre isso também, certo? Como vencer o nervosismo para pregar a palavra de Deus, certo? É um assunto assim importante porque quem nunca sentiu um frio na barriga na hora de se expressar, quem nunca sentiu aquele temorzinho, aquela preocupação, aquela ansiedade antes de falar com o público, isso é normal, é natural. Inclusive, pesquisas mostram que o medo de falar em público está entre os maiores medos de toda a humanidade. Em todos os países, na maioria deles, as pessoas têm muito medo de se expressar, de falar em público, de falar diante de outras pessoas. E tem países, inclusive, que ele é o segundo maior medo de todos, só fica atrás do medo de morrer. Imagine só o medo de falar em público ser uma coisa tão comum e tão assustadora entre as pessoas, tá? Então isso pode ser por várias razões, pode ser patologias, quando alguém tem alguma doença, tem alguma dificuldade de coordenação motora ou mesmo na língua, tá? Acontece muito isso. Também tem questões emocionais, traumas, situações negativas que a pessoa viveu ao falar em público, ao se expressar, sofreu chacota, sofreu zombaria, sofreu bullying, enfim. Os motivos são inúmeros para este medo das pessoas falarem em público, mas a grande verdade é que na maioria dos casos as pessoas não têm doenças, não têm problema de coordenação motora, não tem nenhum problema mais grave, mas é o famoso nervosismo que chega e atrapalha a pessoa na hora do seu discurso, da sua fala, da sua prédica, da sua apresentação, da sua pregação, tá? Então, o nervosismo geralmente é a razão das pessoas não conseguirem se expressar, tá? Começa a suar as mãos, começa a suar por todo o corpo, começa a sentir dor de estômago. Isso é muito normal e a gente vê sempre. Eu mesmo passei muito por isso, até que eu fui aprendendo algumas técnicas que nos ajudam a aliviar o estresse e o nervosismo. É interessante dizer também que uma pessoa às vezes vai pregar a palavra de Deus, vai trazer uma mensagem e ela estar nervosa não quer dizer que ela não buscou a Deus, não quer dizer que ela não orou, não quer dizer que ela não se consagrou, mas é que o nervosismo é uma coisa inerente ao ser humano. O ser humano ele sente essa preocupação excessiva, medo de dar errado, medo de não conseguir se expressar, tá? Isso é o nervosismo. Mas como nós vamos vencer o nervosismo? Esse é o nosso desafio, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, e glória a Deus que nós consigamos vencer mesmo esse inimigo poderoso chamado nervosismo. Como é que se vence ele? Bom, eu quero dar 3 dicas para seguir o padrão que nós usamos aqui, geralmente 3 ou 4 dicas para ficar didático e fácil de compreender para todos vocês que me assistem aqui nesse vídeo. Olha só, 3 dicas: preparação, repetição e respiração, tá certo? Preparação. O que é preparação? Olha, não tem como você chegar em um determinado lugar para se apresentar, para falar, para pregar, para se expressar e você conseguir se manter calmo sem estar preparado, tá certo? Quanto mais preparado, mais calmo. Quanto menos preparado, mais nervoso você vai ficar, tá certo? Nada substitui a preparação. Se você não se preparar, se você não tiver domínio do conteúdo, se você não souber o que vai falar e como vai falar, se não tiver um cronograma, não adianta, você não vai conseguir ficar calmo, porque você vai... Na tua consciência, internamente, você vai saber que você não se preparou, tá certo? Então você vai ficar nervoso mesmo, vai ficar preocupado, porque não sabe como vai falar, não sabe a ordem das tuas ideias. Por isso eu aconselho aos pregadores que façam um esboço, sabe? Até hoje tem preconceito em cima do esboço, porque o pessoal acha que se fizer esboço não é Deus que vai estar falando. Não, na verdade não tem nada a ver, irmãos. O esboço, pregador, pregadora que me escuta, o esboço é uma anotação daqueles pontos importantes que você vai olhar para ele e já vai lembrar. E aí o restante que você estudou vai vindo junto com essa primeira lembrança ao olhar para o teu esboço. Então faça assim as tuas anotações, não precisa fazer um esboço de uma mini bíblia, né? Faz um esbocinho normal de uma página que já vai ser suficiente para você conseguir se lembrar de tudo. Então,
Preparação, se prepare bastante, porque se você não se preparar, aí não adianta esperar um milagre, que você vai ficar calmo. É muito difícil ficar calmo sem estar preparado, tá bom? Segundo lugar, repetição. O que é repetição? Repetição é treinamento, repetição é você fazer várias vezes uma coisa até que você fique bom naquela coisa, certo? Então, quanto mais você for falando em público, quanto mais você for se expressando, mais você vai perdendo nervosismo, vai perdendo medo, vai aprendendo técnicas para se comunicar melhor, vai falando com pessoas. Às vezes você começa com grupos pequenos, depois vai aumentando o número de ouvintes e você vai se habituando a estar ali. Tudo na vida é repetição, certo? Quando nós começamos a caminhar, nós caminhamos bem com dificuldade. Estou vendo o Miguel no desenvolvimento dele, que é o meu filho pequeno, e já vi isso com o Nicolas, que é o meu filho mais velho, de 8 anos, Miguelzinho tem 2, mas eu vejo eles caminhando e eu vejo que cada dia eles começaram a caminhar melhor, eles foram evoluindo por causa da repetição, do treinamento, né? De colocar em prática, não só a teoria, tá? Então, repetir bastante, treinar bastante. Se você quiser treinar na frente do espelho, pode treinar. Eu treinei no meio das matas quando eu comecei a pregar, treinei na frente do espelho, treinei no trabalho, eu estava trabalhando e mentalmente eu estava ali treinando, falando comigo mesmo, imaginando um auditório, os ouvintes me escutando, tá certo? Então repete bastante que você vai melhorar. E em terceiro lugar, para fechar o episódio de número 4, o vídeo de hoje, como vencer o nervosismo, além da preparação e além da repetição, você precisa muito cuidar a tua respiração, porque a respiração tem o poder de te acalmar ou te deixar ainda mais nervoso. Se você sentir que está nervoso, você se preparou, você trabalhou, você estudou, você se dedicou, você se esmerou, você se esforçou bastante. E mesmo assim você estiver nervoso, se você está repetindo, está pregando sempre, está falando com o público sempre, mas mesmo assim está nervoso, calma, ou da forma mais discreta possível, sentado ali onde você estiver, no ambiente do culto, no ambiente do lugar onde você vai estar falando, na palestra, enfim, no ensinamento, eu não sei, mas você, de uma forma bem discreta, dá uma respirada, respira de novo, até que você vai sentir que teu corpo vai relaxando, a musculatura, vai oxigenar teu cérebro, você vai pensar melhor e você vai ter mais calma para continuar ou para começar, para desenvolver aquilo que você está preparado para falar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, você vai estar abençoando a minha vida, vai me ajudar a crescer meu canal, aí você vai me dar condições, me abençoando, compartilhando o vídeo, me dá condições de melhorar ainda mais a qualidade do meu canal aqui, ou comprar equipamentos melhores para nós desenvolvermos ainda mais e crescermos juntos. Vamos criar aqui uma comunidade de conhecimento da palavra de Deus, certo? Deus abençoe, um grande abraço, estou aqui num lugar lindo, aqui num loteamento na cidade de Voti. Eu vim aqui especialmente para gravar os vídeos para vocês, certo? Que Deus abençoe muito, um grande abraço e fiquem com Deus em nome de Jesus Cristo.